E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos analisar a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Fluminense. O Fluminense que vem de uma sequência muito ruim desses últimos 3 jogos, né? 2 derrotas e 1 empate, sendo que pelo menos 2 desses jogos a torcida do Fluminense esperava pelo menos uma vitória, né? E o Fluminense perdeu para o Fortaleza jogando muito mal. Empatou com o Atlético Goianiense ali, jogando também razoavelmente, né? Não fez uma grande lá atuação. E hoje perdeu para o Corinthians em um jogo que eu te digo totalmente ganhável. O Corinthians não jogou praticamente nada. O Corinthians teve uma chance de gol, foi lá e fez o gol. O Fluminense, se você pegar ali no contexto geral do jogo, talvez teve mais chances claras de fazer o gol do que o Corinthians. O Corinthians em uma jogada decidiu o jogo e mais uma vez na falha do lateral esquerdo Danilo Barcelos. É assintomático no time do Fluminense. O Danilo Barcelos vai falhar quase todo o jogo. E aí, depois vai ser criticado pelo torcedor, não tem muito o que fazer. Quando você falha dentro de campo, o torcedor vai pegar no seu pé. Quando você faz boas atuações dentro de campo, a tendência é que o torcedor vá te exaltar. E, mais uma vez, o Danilo Barcelos deixou a desejar, teve uma falha grave que prejudicou o Fluminense. Então, deixe seu like aí embaixo. Me segue no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela do Malfrão FC e bora ver como é que foi esse jogo. O jogo teve ali uma entrada pesada, né, assim podemos dizer, do Fábio Santos no Bobadilha, que o juiz acabou deixando passar, né, mas vamos ver, nos 3 e já. Aí galera, Corinthians e Fluminense, Neoquímica Arena tava cheia, hein? Tinha bastante gente na Neoquímica Arena, irmão. Tinha acho que 12 mil torcedores. Fluminense jogando com esse meião verde, não combinou muito, assim podemos dizer, mas eu acho que foi porque o Corinthians estava com meião branco, mas ficou um pouco estranho. O Corinthians começou tentando subir marcação para cima do Fluminense, logo vai ter essa jogada, tinha o William em campo, né? O William que acabou sentindo uns 5, 7 minutos ali de jogo, acabou sentindo uma lesão muscular, um desconforto muscular e foi substituído. O Corinthians teve essa chance de gol, uma jogada que o Gabriel Pereira foi bater pro gol, né? Mas a bola acabou desviando o pé do Danilo Barcelos e depois quase o gol do Corinthians. A cabeçada ali, se eu não me engano, foi do Renato Augusto. Não, foi do Juliano, né? Quase que vai no gol. E o Corinthians sem o William perde muito, isso é óbvio. O Corinthians, quando não tem o William em campo, vai perder criatividade, vai perder poderio ofensivo. O William é um jogador que pode resolver o jogo sozinho, em uma jogada individual, em um drible, em um passe, e sem ele o time perde muito. O Mosquito é um bom jogador, mas é um jogador mais de velocidade. Até foi o Mosquito que deu o passe pro gol do Gabriel Pereira, né? Mas com o William, eu acho que o Corinthians teria feito um jogo melhor, um jogo superior. E aí foi a entrada que eu falei pra vocês do Fábio Santos no Bobadilha. Assim, não foi algo intencional no meu modo de ver, mas pegou, né, cara? Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa entrada do Fábio Santos no Bobadilha. Se vocês acham que era lance pra VAR, se acham que não. O Corinthians muito tentando chegar em cruzamentos, tentando se impor no campo de ataque, porém, chance mesmo, chance clara, vocês vão ver que não vai ter. Muitas jogadas de escanteio, o Fluminense vai ter algumas jogadas perigosas, inclusive uma delas com o Caio Paulista, né? Teve essa com o Bobadilha, ele poderia ter finalizado melhor. Essa daí é a bola do jogo. Se o Caio Paulista faz esse gol, o jogo era outro, irmão. Você tá de brincadeira perder um gol desses, olha isso, mano. Grande defesa do Cássio, mas ele nunca pode perder um gol desse, condição legal. Olha aí, tem que fazer esse Caio Paulista, não pode, irmão. É essa jogada que decide um jogo grande, sabe? Fluminense e Corinthians. Olha essa bola do Luiz Henrique, cara. Passa tirando tinta da trave. Fluminense com mais espaço para trabalhar, como o Corinthians tentava atacar o Fluminense em determinados momentos do jogo, não no primeiro tempo todo. O Corinthians às vezes tentava fazer uma marcação mais alta, o Fluminense conseguia escapar e aí tinha um campo para jogar em velocidade. Era aí que o Fluminense conseguia ser mais perigoso. O Corinthians não encaixou a marcação-pressão. O Corinthians, quando abaixava suas linhas, não conseguia sair rápido no contra-ataque. Então, no meu modo de ver, foi um jogo muito ruim do Corinthians. Um jogo bem abaixo. E se o Fluminense apertasse mais, poderia ter saído vencedor. E aí o gol do Corinthians, um belo gol, né? Que bola do Mosquito.
do Gustavo, né, pro Gabriel Pereira. Bom, aqui a gente tem dois erros. O primeiro, Samuel Xavier tinha que talvez ter bloqueado o cruzamento, mas quase nunca o lateral consegue bloquear. Mas aqui olha o Danilo Barcelos, onde ele tá marcando. O Nino tá aqui marcando ninguém. Tinha dois jogadores do Corinthians, tudo bem. Mas, porra, o ponta do outro lado, que era do Danilo Barcelos, ele acaba deixando muito espaço. Ele fecha muito pra dentro, ó. Ele fecha muito. Quando ele fecha muito, abre espaço. Gol do Corinthians, belo gol do Gabriel Pereira, sem muito questionamento. O Corinthians venceu o jogo. Foi uma grande partida do Corinthians, não foi, mas digamos que foi uma daquelas partidas que você tem que pontuar, você tem que ganhar. Pro Fluminense, que vinha em uma sequência muito boa de 7 jogos sem perder antes de perder pro Fortaleza, agora a situação na tabela fica ruim, cara. Ó, tabela Série A. O Fluminense estava muito próximo do G6 ali, do G4 até em determinado momento. Agora o Fluminense tem 33 pontos e o Corinthians, que é o sexto colocado, tem 40. Eu acho que vai ter ali um G8, né? Pode até ter um G9. O Fluminense tem grande chance ainda de ir para a Libertadores, mas jogando do jeito que tá, é muito difícil. Os últimos 5 jogos do Fluminense, apenas uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. Hoje o time poderia ter sido mais agressivo em determinados momentos do jogo, mas talvez o Marcão tenha demorado um pouco a mexer. Talvez ele demorou a perceber que o Bobadilla não era uma boa opção para jogo de contra-ataque que o Fluminense estava se propondo a fazer. Talvez teria sido mais interessante ele ter entrado antes já com o John Kennedy. O Marcão está utilizando um tripé de volante no meio de campo, muitas vezes com o Nonato e com o Iago Felipe chegando mais à frente. O Nonato chega mais pelo lado direito, o Iago Felipe chega mais pelo lado esquerdo, fazendo ali uma trinca com o Caio Paulista e com o Danilo Barcelos. Do outro lado, a mesma coisa com o Samuel Xavier e com o Luiz Henrique, ou vice-versa, quando os pontos invertem. Mas esse jogo tá muito manjado, tá? As jogadas estão muito sem criatividade, assim eu poderia dizer. O Fluminense não consegue criar tantas chances de gol. Tanto que vocês veem que quando o Fluminense tem que propor o jogo é muito difícil, porque o time sente falta daquele meia, aquele cara cerebral, aquele cara pifador que dá uma bola enfiada. Inclusive até o Fluminense, depois que sofre o gol, coloca o Casares. Claro, fora de forma, é impossível você colocar um jogador fora de forma como titular, mas você fica com um meia dinâmica diferente. E aí entra talvez aquele erro. Será que foi certo o Fluminense ter aberto mão do Nenê, que era o seu meia de criação na época? Fica aquele questionamento aí pra você, tricolor. Mas né, poderia ter sido melhor pro Fluminense. E a vitória do Corinthians acabou sendo justa no final, porque foi o time que mais buscou essa vitória. E comenta o que vocês acharam do Danilo Barcelos no jogo de hoje. Comenta o que vocês acharam desse lance do Fábio Santos no Bobadilla. Eu fico nessa. Grande abraço, Francesco. É nóis. Fui.